O trabalho com texto no InDesign é o que digo assim para todos os meus alunos, que traz o porquê de utilizar o software, além de que ele se torna um recurso de diagramação, um recurso de estruturação textual, vamos dizer assim, impecável, né? Isso porque o InDesign ele traz um fluxo de trabalho com texto bastante agradável quando você vai trabalhar esse mesmo texto que eu estou comentando com vocês, com interação com outros objetos. Então isso faz com que o InDesign ele se torne cada vez mais objetivo, né, ao você trabalhar com qualquer tipo de elemento que envolva texto, tanto interno como externo e por aí vai. A forma de criar texto no InDesign ele é bem óbvio, certo? Onde acontece aqui ó, no canto esquerdo, né, com a ferramenta Type Tool, né, onde a partir dela, só selecionar aqui pra gente, então a partir dela eu consigo estar criando o que seria a caixa de texto ou a área de texto que eu vou estar trabalhando, e aí então eu estar preenchendo meu conteúdo de forma bem tranquila. Diferente de outros softwares, né, que dependendo do usuário ele não gosta tanto, o InDesign é um programa que não trabalha com a criação de texto em pontos, ou seja, você está com a ferramenta Type Tool selecionada e somente com um clique você ir lá e ativar a área de texto. Você não consegue estar fazendo isso normalmente, você precisa sempre determinar a área que esse texto vai acontecer e a partir dessa área você começa a trabalhar com a digitação, a inserção de texto tranquilamente, beleza? Uma coisa também que é massa vocês perceberem é que dependendo do arquivo que você vai trabalhar ou a mídia que você trabalha, por exemplo, eu vou criar aqui um novo documento pra gente, tá? Então vem aqui no menu File, Open, perdão, menu File, New Document pra gente, e aí eu vou estar marcando essa opção chamada de Primary Text Frame. Essa opção, né, ela traz pra gente, como o nome já diz, a ideia de estar criando já uma área de texto primária, onde esse quadro de texto, melhor dizendo, ele sempre vai respeitar para a gente o que seria a área das margens, como eu estou tendo aqui. Uma vantagem de você estar trabalhando com ele, algo bem objetivo, é que no momento que você faz a inserção de um texto e esse texto extrapola essa área que você está trabalhando, automaticamente o InDesign ele vai estar criando uma nova página para a gente e dando a sequência do texto de uma forma bem tranquila. Isso é o que é bastante utilizado, bastante encontrado no Word, é o padrão do Word. No momento que ele extrapola, né, o limite de páginas criadas no documento, ele vai lá e cria uma nova página para estar fazendo isso. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, vamos vir aqui, botão direito sobre essa área de texto, certo? E eu vou estar usando essa opção que a gente vai trabalhar até bastante durante o nosso curso, que é o Fill with Placeholder Text, onde eu vou estar pressionando aqui, né, e vou estar preenchendo toda a minha área de texto com esse conteúdo. Só que por mais que eu tenha feito isso, como ele cria de acordo com a área lá selecionada, você percebe que ele não cria uma nova página. Então se por acaso eu venho aqui, ó, por exemplo, eu vou copiar todo o meu texto, Ctrl C aqui, certo? E aí no caso eu vou colar a partir desse parágrafo, ó. Então eu trouxe para cá, só tirar o zoom aqui pra gente. Então, colei e tal, e aí você vai perceber, né, que automaticamente o InDesign ele cria para mim a sequência de páginas, preenchendo todo o conteúdo para a gente sem eu ter trabalho. Então isso ajuda bastante aí o seu fluxo de trabalho, né, em relação à composição, dependendo da diagramação realmente que você vai fazer, tá? Então isso daí já é uma das coisas que o InDesign vai trabalhar bastante aí com vocês. Fora isso, fora essa ideia de você ter um texto preenchendo toda a página, é interessante vocês entenderem também, só fechar aqui pra gente, que uma área de texto pode ter sim textos, uma área de texto menor, né? Ela pode ter textos que vão ser, como que eu posso falar, conectados, né, um com o outro, por mais que eles não preencham uma página inteira e passem para a próxima, e eles estejam posicionados numa única página. Para eu estar fazendo isso, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio com essa caixa de texto aqui menor. Então, o botão direito, vem com a opção Fill with Placeholder Text, tá? E aí vocês percebem que se no momento da minha diagramação eu delimito essa área, reduzo aqui para a gente algo parecido, o InDesign ele vai expor para a gente, certo? A partir desse maisinho aqui ó, no canto, para a gente, que esse cara está recebendo, né, a ideia de um conteúdo a mais. Então se você quer, né, expor essa área de maneira mais tranquila, ou você pode muito bem prolongar ela, né, no caso estender a sua caixa de texto para o tamanho mais agradável,
ou a partir do momento que você der um único clique nesse maisinho, nesse incremento, o teu cursor ele recebe aquele texto em sequência para ser adicionado em outra área do seu documento. Então, se por exemplo eu adiciono aqui do lado, ó, então eu trouxe para cá, adicionei aqui do lado, tal, deixa aqui mais ou menos dessa maneira, eu já tenho ó, a área de texto aqui, ainda sobrou mais um pouco. Então, eu trouxe para cá, tal, e já foi. Eu já tenho aí o texto posicionado para a gente de uma maneira bem tranquila, certo? E aí você pode perceber que se por acaso eu diminuo aqui, por exemplo, do meio, ó lá, ele acaba distribuindo para os outros. Então, para cá, para cá, para cá, e por aí vai. Eu já tenho uma conexão perfeita aí entre eles. Posso quebrar o link e tal. Ó lá, voltou todos para o primeiro. Vou sair depositando, ó, trouxe, vem para cá, aí já mandou para a sequência e assim por diante. Então isso já ajuda muito aí uma das questões de manuseio realmente do texto. Além disso, além dessa ideia de trabalhar com a própria caixa de texto, uma das coisas que eu acho bastante agradável também no InDesign é a ideia de você estar criando texto dentro de vetor. Então, para quem trabalha com Illustrator, por exemplo, sente uma certa dificuldade em estar trabalhando com o texto dentro de elementos, ou é bem particular meu, eu não curto muito estar fazendo esse tipo de manuseio. Então, se por acaso eu tenho qualquer forma vetorial, por exemplo, eu vim aqui nas formas básicas e selecionei para a gente um elipse. Então, eu trouxe para cá. Então, determinei essa área aí pra gente. E aí, pegando aqui ó, a ferramenta Type Tool, eu posso muito bem estar inserindo esse texto. Ó, lá, Fill with Placeholder Text. Então, só levar aqui pra gente. Então, preencheu. Olha lá. E eu já tenho esse conteúdo aí preenchido de acordo com a forma que eu tenho criada. Então, isso aí já é uma facilidade, né? Para que vocês não tenham, como é que eu posso falar, ter que criar um objeto, ter que partir, né, com sobreposição tal. Então isso já ajuda muito aí a forma que você vai estar trabalhando com esses elementos, beleza? E o que é legal, né, isso pelo menos para os usuários que vão customizar mais a área de texto, o próprio texto, que o InDesign é logo aqui do lado, ao você trabalhar com preenchimento e borda, eu vou até estar explicando isso para vocês na aula mais na frente. Mas já para vocês perceberem, eu estou com esse objeto aqui, né, que é o shape com o texto dentro. E aqui do lado direito, aqui no canto inferior direito, você percebe que eu tenho essas duas orientações, que é o cara que está interpretando, formatando, né, os efeitos, as cores para o container, para o elipse em si, que é o vetor e tal, ou os elementos, né, textuais. Então eu posso estar determinando aqui para a gente o que, é que vai acontecer. Que, por exemplo, se eu estou com essa primeira opção marcada e venho aqui ó, no meu preenchimento, ó, então fui lá, dei 2 cliques e selecionei, por exemplo, lá esse tom aqui azul, deu um OK e já foi. Ó. Você percebe que minha área de texto ela ficou com o tom lá selecionado. Mas se por acaso eu quero mudar o texto, eu posso muito bem manter meu objeto selecionado e vindo aqui ó, no canto inferior esquerdo, eu vou lá, seleciono aqui a opção de trabalhar com texto, ele já até diz ó, que eu estou trabalhando com um tom preto, ele mostra esse Tzinho aí com preenchimento, e aí no caso boto a cor aqui que me interessa. Então botei um vermelho, deu um OK. E eu já tenho o texto horrível, mas formatado aí pra gente, certo? Da maneira tranquila tal. E de uma certa forma ajuda pra caramba. Você não é obrigado a dar 2 cliques, tal, selecionar todo o texto. E aí sim fazer a formatação. Beleza? Então é já para que vocês tenham noção aí da forma que vai estar manuseando esses elementos de tipografia e tal, de uma forma mais fácil, certo? Então tá aí, esse é o primeiro contato com o texto. Vocês vão ter uma aula com certeza mais trabalhada falando sobre família tipográfica, estilo de caractere, estilo de parágrafo, beleza? Mas já é para vocês entenderem um pouco da ferramenta que cria o texto e que te dá a possibilidade de estar inserindo esse texto, ok? Então um abraço aí para vocês e até a próxima aula.